De certa forma, a década de 1990 foi estranha. Afinal, pela primeira vez na história, em todo o globo terrestre, havia apenas uma potência. Ainda que a sua influência fosse confrontada, isso se dava apenas no nível político e regionalmente, pois no nível militar e econômico, e em escala global, não havia rival equivalente para os Estados Unidos. Mesmo que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já tinham desenvolvido um pensamento em escala global, a falta de rivais trouxe ainda uma novidade. A questão não era mais a de derrotar um inimigo, mas sim a de gerenciar os rumos da geopolítica global. Situações que são bastante diferentes. No vídeo de hoje, veremos a estrutura do pensamento geopolítico dos Estados Unidos para o mundo. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. O canal precisa muito da ajuda de vocês para continuar existindo. Meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Para entender este vídeo melhor, recomendo assistir primeiro ao vídeo sobre a geopolítica dos Estados Unidos, aqui no canal. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Quando os Estados Unidos da América foram formados, o Oceano Atlântico e seus vizinhos americanos eram dominados pelas potências europeias. Forças essas que eles não estavam preparados para desafiar de forma direta e unilateral. Como ficou dolorosamente claro na Guerra de 1812 contra o Império Britânico, quando a sua capital, Washington, foi destruída e a Casa Branca incendiada. Assim, os Estados Unidos logo absorveram a principal característica da geopolítica britânica, nação da qual eles são herdeiros, que é a arte da manipulação. Para poderem se manter inviolados enquanto se desenvolviam internamente e expandiam as suas fronteiras em direção ao oeste, os norte-americanos aprenderam a tirar vantagem do equilíbrio de poder da época e, por consequência, das rivalidades de seus oponentes. Essa técnica de manipulação foi turbinada ao longo do século XX e que, somada com o acesso ao Oceano Pacífico e virtual isolamento geográfico, fez com que os Estados Unidos não tivessem que se preocupar com eventuais vizinhos em larga escala. Isso foi fundamental para que os Estados Unidos se tornassem a principal força após a Segunda Guerra Mundial e vencessem a União Soviética na Guerra Fria. Essa característica geográfica sem ameaças por terra, com acesso aos dois principais oceanos e a mentalidade oportunista e manipuladora irá moldar o pensamento geopolítico dos Estados Unidos, que será, acima de tudo, um pensamento geopolítico marítimo. Ou seja, o fato da águia ser um animal símbolo dos Estados Unidos da América não é coincidência. Ela é um animal preciso, mas que fica longe de suas presas e predadores, com uma excelente visão de longo alcance, cujo ataque se dá de forma rápida e oportunística. Porém, os anos de 1990 e 2000 demonstraram que tirar vantagens das rivalidades para poder derrotar oponentes que possuíam certo grau de igualdade era bem diferente de manipular rivalidades para administrar a sua superioridade. Ao falarmos de que a estratégia dos Estados Unidos tem sido a de manipular rivalidades, o primeiro pensamento que pode vir é a de que eventualmente eles teriam colocado diferentes países uns contra os outros. Porém, isto não é inteiramente verdade. Administrar rivalidades é, acima de tudo, justamente o oposto. Ou seja, também evitar conflitos que podem sair do controle caso sejam iniciados. O que poderia obrigar aos Estados Unidos a terem que interferir diretamente, colocando em risco a sua imagem e a sua gestão. Para o bem ou para o mal, a imagem dos Estados Unidos não representa um imperialismo cru e amoral, mas sim a expansão da defesa de valores como liberdade e democracia. E se isso é feito de forma sincera ou se é pura hipocrisia, para o conjunto da obra não importa, pois o efeito acaba sendo o mesmo. Assim, os Estados Unidos adotaram uma política diferente para cada região do mundo, focando nas diferentes prioridades e características únicas que cada uma dessas regiões tem. Para as Américas, a região tem sido historicamente estável. Apesar de vez em quando haver alguma explosão de sentimentos anti-americanos, nenhum ator político na região nunca foi capaz de oferecer séria ameaça aos interesses dos Estados Unidos.
A única exceção que merece algum tipo de menção foi Cuba, que durante a Guerra Fria ofereceu um desafio mais expressivo, em especial durante a crise dos mísseis em 1962 e a disputa indireta pelo submundo latino-americano. Porém, após a Guerra Fria e o fim do suporte soviético, Cuba passou a patinar, mal se mantendo em pé. Devido à falta de ameaças maiores, questões administrativas, como a guerra às drogas, têm direcionado as políticas dos Estados Unidos para a região, e isso tem sido suficiente para Washington aplicar, em menor escala, a lógica da administração das rivalidades. Mesmo com a ascensão chinesa, que tem se aproximado dos países americanos como contrapeso à influência dos Estados Unidos, a região ainda é vista como de menor importância dentro do seu contexto geopolítico. Já para a Europa, os Estados Unidos aplicam a lógica das rivalidades não mais entre os Estados europeus como o fizera durante o século XIX, mas da mesma forma que o fez durante a Guerra Fria, só que de forma renovada, usufruindo da rivalidade dos Estados europeus com a Rússia. A União Europeia não é vista como uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos, apenas um rival econômico, dada a sua fragilidade militar na maior parte dos países europeus, que mesmo com a exceção de França e Inglaterra, que ainda possuem forças armadas relevantes, não têm capacidade ou prospecção futura o suficiente para preocupar os interesses dos Estados Unidos. Longe disso, graças a essa característica, os Estados Unidos garantem dos Estados europeus um mínimo de cooperação confortável em assuntos tidos como chave, como contenção da Rússia e a manutenção da influência sobre o Oriente Médio. Apesar da retórica negativa por parte de alguns políticos e intelectuais europeus contra a presença dos Estados Unidos na Europa, a dura verdade é que pela primeira vez em cerca de 2000 anos, a Europa desfruta por mais de 60 anos consecutivos sem grandes guerras em seu território. E isso se deve à proteção e gestão dos interesses político-militares dos Estados Unidos. Porém, conforme a órbita geoeconômica mundial se inclina novamente para a Ásia, o custo para os Estados Unidos manterem sobre si o peso da defesa da Europa deixa de ser tão atrativo, fazendo com que parte das lideranças norte-americanas pressionem os europeus a aumentarem o seu orçamento militar. E isso se deve ao fato de que mesmo um aumento da capacidade militar dos Estados europeus ainda não será o suficiente para minar a influência norte-americana, até porque os Estados Unidos sempre serão fundamentais para os europeus, servindo como retaguarda nas suas relações com a Rússia ou com possíveis ameaças vindas da Ásia. No Oriente Médio, por aproximadamente 3 décadas, a arte de gerenciar rivalidades tem sido até então efetiva, dado o fato de que os Estados Unidos eram a única força superior na região. Porém, conforme essa região se confirma como sendo uma área de choque das potências de Estados Unidos, Rússia e China, a situação foi se tornando mais complicada. Apesar de contar com aliados regionais de confiança como Arábia Saudita e Israel, a pressão sobre essa região tem dado origem ao nascimento de forças que gradualmente desafiam Washington. Diretamente, o Irã, que passadas 2 décadas resistiu bem à pressão dos Estados Unidos e de seus aliados europeus, e que agora tem ampliado a sua capacidade operacional sobre a região. E indiretamente, a Turquia, que tem buscado a liderança regional como uma força formidável e estável. Logo, se por um lado os Estados Unidos não irão sair do Oriente Médio, por outro, visam diminuir o grau de prioridade dessa região, focando mais no fortalecimento de aliados locais do que em necessariamente interferir diretamente ou em larga escala. Já na África, a situação se acende como um alerta para os estrategistas norte-americanos. Por um lado, a região ainda é vista com ceticismo devido à falta de indicadores como organização e lideranças eficientes. Mas por outro, a região preocupa devido à maciça presença de capital chinês. Conforme algumas regiões, até então estáveis, como Norte da África e África do Sul, vão se deteriorando em direção a um futuro incerto, a região do Oeste, Leste e Centro-Africano aos poucos vão caminhando para a estabilidade.
No passado, as diretivas norte-americanas para a África, que em geral foram dirigidas através de discursos morais e idealistas, perderam espaço para a influência chinesa, que com crescentes investimentos de caráter pragmático e amoral, resultaram em mudanças eficientes e profundas na região. Assim, os Estados Unidos aos poucos também vão adotando políticas menos moralistas e mais pragmáticas para o continente africano, ironicamente, igual à China. Por fim, a região do Pacífico. A região que era vista como potencialmente prioritária dos Estados Unidos já desde o século XIX se configura agora como sendo, de fato, o seu principal teatro operacional. Para a região, a política dos Estados Unidos visa a contenção chinesa. Aqui, a estratégia de gerenciar rivalidades é mais complexa do que no teatro europeu. Se por um lado, no papel parece simples criar uma coalizão de países marítimos que bloqueiam o acesso da China para o oceano e que poderiam servir como base de pressão sobre a base continental chinesa, por outro, na prática, a coisa é muito mais complicada. A Coreia do Sul, por exemplo, apesar de algumas discordâncias com Pequim, não vê a ascensão chinesa como uma ameaça maior do que seria uma suposta remilitarização japonesa. O mesmo se aplica para Taiwan, que apesar da aproximação com o Japão, ainda vê com cautela a geopolítica japonesa. Além disso, o governo taiwanês reluta em ampliar os seus gastos militares, uma vez que a população jovem do país, apesar da pressão da China continental, insiste pela redução orçamentária da defesa. Assim, o principal aliado dos Estados Unidos para a região do Pacífico, o Japão, é, ao mesmo tempo, a sua principal plataforma operacional, mas também um entrave para uma aliança geoestratégica de maior nível, como acontece na OTAN. Já a Índia é o grande coringa para a geopolítica dos Estados Unidos na Ásia. Se por um lado a aproximação com a Índia seria vital na contenção chinesa, por outros 3 lados, a Índia pode vir a ser um problema. Primeiro, que a radicalização entre Índia e Paquistão trava que os Estados Unidos consigam manusear de forma eficiente a rivalidade dos dois, justamente por causa da China. A estratégia de manusear rivalidades não é tão fácil de ser utilizada quando há um outro ator de peso também tirando vantagem dessas mesmas rivalidades. Em segundo, a questão de valores também pode limitar a aproximação com a Índia, ou seja, os Estados Unidos teriam que adotar uma política mais orientada ao pragmatismo e ao cinismo. E terceiro, o fator russo. Uma vez que a aproximação entre Moscou e Nova Delhi é extremamente íntima e vital para ambos os países, uma eventual tentativa dos Estados Unidos de se aproximar da Índia terá que levar em conta a sua relação com a Rússia também. Curiosamente, dentre os países de maior potencial e com mais precauções diante da China, está aquele que foi o grande inimigo dos Estados Unidos, o Vietnã, que justamente quer se aproximar de Washington e que mais tem facilitado as relações com o maior potencial de cooperação. A grande vantagem dos Estados Unidos, porém, é a sua capacidade única de pensar em escala global e de forma complexa, sabendo movimentar detalhadamente peças de diferentes regiões para equilibrar o tabuleiro em um contexto geral. Assim, o grande desafio dos Estados Unidos para o século XXI não é o de manter a sua estratégia de manutenção das rivalidades. Afinal, sua geografia única e vantajosa permite escolher o tipo de aproximação que terá em cada região. Mas sim, o grande desafio dos Estados Unidos será o de manter a imagem de nação idealista dirigida por valores morais, sendo que o mais provável é que os Estados Unidos acabem adotando um pragmatismo amoral similar justamente ao da China. Obrigado a todos. Não se esqueça de dar o seu like, comentar abaixo o que você achou do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Abraços e até a próxima!